Fala galera, acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve, provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação. Vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a polícia municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu! Fala pessoal, tudo bem? Professora Angélica está chegando aqui no canal do Vale Concursos agora, juntamente com você que se encontra aí do outro lado, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nosso encontro é um pouco diferente, né? De dicas de língua portuguesa, porque nós estamos aqui para tratar de apostas finais, com destino à sua aprovação na GCM de Formosa, prova que acontecerá aí esse final de semana, e o professor Angélica está aqui com você. Nós vamos conversar, dialogar um pouquinho, né, sobre o conteúdo programático. Entendo eu que você que está aí do outro lado, né, já está preparada para a sua prova, estudou, né, trouxe aí com grande dedicação e disciplina os seus estudos bonitinho aí, né, pois é, e está aqui comigo nesse momento final, onde nós vamos dialogar, revisar, né, observar pontos que são de extrema importância para que você obtenha êxito nas questões de língua portuguesa que acontecerem na sua prova aí, beleza? Então, né, vamos junto aí com destino à nossa aprovação. A professora Angélica vai colocar na tela para você aqui agora o conteúdo programático para a gente dialogar. O que acontece? Às vezes eu recebo muitas mensagens de alunos e eu quero que vocês que estão aqui comigo entendam isso. O seguinte, professora, por que às vezes os professores tratam apostas finais com questões e a senhora traz apostas finais, né, dialogando com a gente aqui de uma forma diferente dos outros professores? Porque é o seguinte, português a gente sabe que é muito complexo, né, no nosso conteúdo aí de prova. A gente sabe da complexidade da língua portuguesa. Então, eu falo com você porque quisera eu que lá atrás, quando eu estava me preparando para um concurso público, me preparando para fazer provas, lá atrás, quando eu ingressei aí, em concursos públicos, quisera eu, tá, ter um professor que me desse naqueles últimos momentos ali, um help assim, dentro desse assunto, relembra isso, isso e isso. Desse outro assunto aqui, relembra isso, isso, isso e isso, entendeu? Ah, nesse assunto aqui tem esse e esse que são tópicos importantes de prova para você. Então, gostaria eu muito de ter vamos dizer assim, como é que fala? Essa instrução antes da prova. Entende? Para que eu conseguisse chegar lá e falasse, né, realmente, a professora falou que eu poderia priorizar isso aqui, e eu corri, dei uma olhadinha ali no material a tempo, e graças a Deus eu consegui gabaritar a questão aqui da prova, acertar aqui a questão da prova. Então, o que acontece? Isso é baseado nisso, nessa deficiência que eu tive lá atrás, que eu trato dessas apostas finais, dialogando com você dentro de cada item que constou no conteúdo programático, para que você consiga, enfim, né, voltar aí, recapitular os tópicos importantes de cada item e, enfim, conseguir ali obter êxito, né, em questões da sua prova, tá? Então, olha só o que acontece. Vamos conversar então, olha aqui. Primeira coisa que a gente tem aí é a interpretação de texto. Esse contexto de interpretação de texto é igual à morte para a gente enquanto vida. Nós vivemos aqui, né, no mundo terreno, como diz o outro, mas a gente sabe, a gente sabe que a única certeza que nós temos disso tudo é o quê? A morte. É a única certeza que nós temos, entendeu? Chama-se morte. Porque você não sabe o que você vai fazer daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Você tem uma previsão, mas certeza você não tem.
Mas a morte, você sabe que ela é certa, a gente sabe que ela é certa. Deus vai conservar, né, as nossas vidas aí durante muito tempo ainda, em nome de Jesus, mas a gente sabe que a morte é a única certeza que nós temos. Às vezes a gente burla aí o sistema, mas a gente sabe que a morte é a única certeza. Então, fazendo essa comparação, né, essa alusão aí, tá? Na prova, a única certeza que eu e você temos é o quê? Interpretação e compreensão de texto. Então, vai aqui uma dica, uma aposta final para você bacana desse item de português, que é o seguinte. Pegou a sua prova? Não dá ideia para o texto. Eu vou falar dessa forma com você, tá? Deixe o texto de lado e vai direto na questão de número 1. Tente observar ali na questão de número 1 o que está pedindo, se realmente precisa de você voltar ao texto ou não, tá? Tenta de resolver ali. Você tentou resolver, veio um fragmento do texto ali que você conseguiu desenvolver ali na questão bonitinho? Conseguiu desenvolver? Beleza, passa para a questão de número 2. Vai lá, lê o enunciado, tenta desenvolver a questão. Conseguiu também? Beleza, vai para a questão de número 3. Ixi, a questão de número 3 aqui eu não consigo resolver não, vou ter que voltar ao texto. Beleza. Aí sim, você volta ao texto, fazendo leitura dele e respondendo ali a questão de número 3. Tá vendo? Por que a professora Angélica fala isso com você? Porque antes, há alguns anos aí, a minha estratégia com relação ao texto era diferente. Você vai fazer uma leitura, depois você vai fazer outra para entender melhor e vai aí, enfim, caminhar para as questões da sua prova. Só que agora, nós precisamos acelerar. Agora não, né? Desde quando parei de seguir essa vertente, já mudei para esse segundo plano, você caminha melhor. A precisão de tempo é gigante quando você esquece o texto no primeiro momento, vai para a questão de número 1, 2, 3 e só volta ao texto quando tiver necessidade. Por isso que tem gente que fala comigo assim, professora, como é que a senhora consegue resolver uma questão de texto que está te pedindo, mesmo que uma gramática ali, a senhora consegue resolver? Por quê? Porque eu não preciso voltar ao texto. Tem o fragmento do texto ali, no enunciado, tem-se o que está pedindo ali, então para que eu vou voltar ao texto? É desnecessário no primeiro momento, tá? Então, se você seguir isso que a professora já está falando com você, você consegue obter êxito, né? Ser mais preciso ou precisa no gerenciamento do seu tempo em situação de prova, em momento de prova, tá? Agora é o seguinte, olha, tem outra coisa aqui, continuando, que é a ortografia oficial e logo em sequência a acentuação gráfica. Vamos relembrar comigo o seguinte, esses dois itens caminham juntos, tá? Ortografia e acentuação gráfica, na maioria das provas de guardas municipais, inclusive é muito importante eu dizer isso para você, que nós temos a honra de vir aqui no canal do Vale Concurso, trazer apostas finais para vocês, principalmente, né, com mais ênfase nos concursos de guardas municipais, porque nós da equipe do Vale Concursos nos tornamos especialistas em concursos de guardas, tá? Então, quando a gente vem aqui e fala com você que isso é uma grande possibilidade de prova, é porque realmente, né, não somente eu, professora Angélica Vasconcelos, mas todos os outros professores, a gente vem acompanhando ali, tá? Tudo o que acontece na atualidade aí, independente da banca, nos concursos de guardas municipais. Então, quando eu volto aqui, tá, no conteúdo programático e falo com você que ortografia e acentuação gráfica caminham juntas em prova, nós temos duas possibilidades. Ou vem uma questão de ortografia e uma de acentuação, ou vem uma questão só na sua prova trazendo esses dois assuntos, tá? Pode acontecer dessa forma aí que eu tô te falando. Então, o que a gente tem? O que você vai prestar atenção na ortografia? A escrita correta das palavras, a primeira coisa, porque a ortografia trata disso, né? Da escrita correta das palavras. Então, você tem que prestar atenção nesse primeiro ponto. Aí, às vezes, a banca pode trazer uma questão assim, para você avaliar, né? Onde estão todas as palavras escritas corretamente, né? Ou incorreto ali. Avaliar, igual, por exemplo, se cai uma questão, escrito com CH ou com X, com um R ou com 2 R's, com um S ou com 2 S, aí é rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, pedir Deus aí para abençoar, né, fazer essa oração e tentar gabaritar a questão. Porque, infelizmente, a gente não lembra, né, de todas as palavras, de todos os vocábulos que nos cercam aí no dia a dia, não é verdade? A gente não lembra da escrita de todos os vocábulos. Nem eu sou professora há anos, não consigo e preparo pessoas para concurso público aí desde 2007, eu não consigo lembrar como se escreve todos os vocábulos, porque são infinitos, né? Então,
a gente tem essa primeira possibilidade de prova. É rezar, fazer aquela oração bombástica ali, né, independente da sua religião. Meu Deus, me ajuda, né? Pois é. Agora, se na ortografia cair uma questão de porquê, que é uma outra aposta, esteja preparado para gabaritar a questão, tá? Então, anote aí na ortografia, olhar o uso dos porquês, olhar o uso do hífen, tá? Deixa eu conversar com você sobre o uso do hífen, porque nós temos, assim, grandes regras, um número grande de regras de uso de hífen no nosso material. Você que estudou com a nossa equipe, né? Você que viu a professora Angélica e eu lá conversando com você, se Deus quiser, aí você vai obter êxito em prova. Aí eu quero revisar com você uma coisa. O uso do hífen, nós temos, igual eu disse, né? Muitas regras. Mas eu quero dizer para você assim, olha, se você lembra as 4 regras básicas do uso do hífen, te ajuda muito em situação de prova se a banca examinadora trouxer uma questão dessa. Por exemplo, se o primeiro elemento a primeira palavra termina com uma letra e a segunda começa com letra igual, há um hífen para separá-las. Se a primeira palavra termina com uma letra e a segunda começa com letra diferente, eu tenho que juntar tudo e o hífen some. Se a primeira palavra, independente do que vier nela, a segunda palavra começa com H, o hífen entre elas é obrigatório, tá? Se a primeira palavra termina com uma vogal, tá? E a segunda palavra começa com R ou com S, você vai tirar o hífen da jogada, juntar, dobrando o R ou dobrando o S. Beleza? Igual, por exemplo, ultrassom. Ultrassom antes tinha um hífen, né? Hoje não. Hoje o ultrassom vem junto, sem hífen e com 2 S's. Dobrou um S. Tá vendo como é que é? Pois é. Você lembrando dessas 4 regras, acredito eu, tá? Diante aí de todo o meu estudo, né? Tudo aí que eu venho pesquisando para trazer para vocês, atualizado aqui no canal do Vale Concursos e na plataforma, se você seguir isso aí, você consegue, tá? Mesmo não lembrando das outras regras, né? Uma grande possibilidade de você conseguir gabaritar a questão, tá? Então, fique ligado no que a prof está dizendo para você aqui, beleza? Outra coisa, como eu disse, é a acentuação gráfica, né? Quando nós temos a acentuação gráfica, nós temos ali palavras escritas acentuadas corretamente. Então, por isso que eu digo que às vezes a acentuação virá junto com a ortografia em uma mesma questão de prova para você. Então, você visualizou a palavra, entenda se ela está ou não acentuada corretamente. E geralmente as bancas examinadoras, independente, né, de qual seja aí, em concursos de guardas, pede questões assim, ó, para você visualizar palavras que estão acentuadas corretamente, ou palavras que não são acentuadas, todas da sequência, da alternativa. Ou, por exemplo, palavras que são acentuadas por uma mesma razão. Então, são trechos assim que a gente visualiza em situações de prova de guarda civil municipal, tá? Então, estejam preparados para isso, beleza? Só quero dar uma dica, que uma aposta final muito importante no rol acentuação gráfica, é o seguinte, palavras monossílabas não são também oxítonas e vice-versa. A palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona, para que ela seja, né? Ela tem que possuir mais de uma sílaba, tá? Quando a palavra é acentuada e ela tem uma sílaba só, ela não é oxítona, ela é monossílaba. Muito cuidado com isso. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque provas de guarda civis, geralmente, né, quando cai a acentuação gráfica, nesse quesito que eu disse, costuma trazer tipo assim, ó, café, pajé e pé. Aí você vê todos os finais ali acentuados. Você fala assim, tá tudo numa mesma razão, tudo por uma mesma regra. Não está. Café, pajé, sim, porque são oxítonas. Mas pé não é, porque pé é uma palavra monossílaba. Tá vendo como é que funciona? E aí, na hora que o nosso psicológico tá lá na China, né? Falar assim, e na hora que o nosso psicológico tá lá na China, a gente acha que tá tudo ali numa mesma vertente, mas não está. Assim? Pois é, então continuamos aí, olha só. Pontuação, outro assunto de prova. Outro assunto gigantesco de prova, temos ali, no quesito pontuação, tá? E eu vou dizer para você com relação à pontuação o seguinte, devemos prestar muita atenção, tá? Devemos prestar muita atenção. Então, a gente tem que ficar, bem perceptível a pontuação, porque pontuação, assim como ortografia
E assim como a acentuação gráfica é bomba de prova. Então, o que acontece? Na pontuação, a gente tem que levar para a prova todos os sinais, né? Não adianta. A gente tem que levar todos os sinais de pontuação para a prova. O domínio de todos os sinais de pontuação. Só que existe aquele ponto que se chama vírgula, que tem o maior número de regras. Olha só que delícia. Então, quando nós temos essa percepção, a gente estuda o material, a gente estuda, né? A gente visualiza lá no material, a vírgula, ela tem o maior número de regras. Então, o que acontece em prova? A maior possibilidade de prova para todo mundo é o quê? É uma questão de vírgula. Entendeu? Isso é independente da banca e isso é independente do concurso, que seja de guarda, que seja de polícia militar, de polícia civil, de corpo de bombeiro, né? A gente, se pediu pontuação ali, é óbvio que como a vírgula tem a maior quantidade de regras, ela sim será a maior possibilidade de prova. Tá vendo? É o que eu falei, repeti aqui. Então, atente-se ao uso da vírgula. Ainda dá tempo de você anotar aí. A prof disse sobre vírgula. Beleza. Porque, geralmente, tá? Cai-se questão de vírgula. Porque tem essa maior quantidade de regras. Não que você vai entender assim, a professora Angélica falou que vai cair só uma questão de vírgula lá na prova. Não. Eu disse pra você que a maior possibilidade é o uso da vírgula, tá? Mas, eu já vi provas de guardas aí recente que trouxeram uma questão de vírgula, só de vírgula como pontuação, porque ela é uma, né, ela predomina com as regras, e trouxeram uma outra questão com outros sinais de pontuação, tá vendo? Cobrando ali de formas diferentes. Então, vamos abrir aí o olhão de Tandera, né? Às vezes você estudou, você não lembra mais a pontuação, você não lembra mais a acentuação gráfica, você não lembra mais a ortografia, as coisas, então vai anotando aí pra você dar uma revisada. Ainda dá tempo, né, de você pegar o material, praticar questões, revisar, não é assim? Estudar com qualidade, né? Vamos fazer assim, revisar ali com precisão, com qualidade, para você poder gabaritar, né? Obter êxito aí nas questões de língua portuguesa da sua prova, tá? Beleza. Agora é o seguinte, aqui nós temos o quê? Emprego das classes de palavras. E olha o que a gente tem aí. Substantivo, adjetivo, numeral e assim vai. Olha só que nós temos aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou aí o artigo e faltou a interjeição. Todas as classes de palavras estão aí para você, tá? Todas. Todas estão aí para você. Praticamente todas, né? As mais cobradas estão aí. Você viu que você está diante de quê? De 8 classes de palavras. Mas, vamos lá. Quais são as classes que você precisa lembrar e observar pontos nelas para este final de semana? Quais são? Conjunção, pronome, verbo, preposição e advérbio. Então, muita calma nessa hora, tá? Por quê? Conjunção, pronome, verbo, preposição e advérbio são questões de prova, possibilidades de prova para você esse final de semana. Não vai cair essas 5 classes, né? Mas elas são as mais cobradas em concursos de guardas. Então, em um evento de apostas finais, onde nós estamos dialogando aqui sobre as possibilidades de prova para você em cada assunto, preste muita atenção no que a professora Angélica acabou de dizer. Vamos lá. Na conjunção, o que a prova pode cobrar de você? Relação semântica, sentido que a conjunção atribui ali dentro. Se é o sentido de oposição, se é o sentido de consequência, se é o sentido de causa. Olha só, é assim. É assim, a maior possibilidade no quesito conjunção para você é o sentido que ela estabelece. Não só da conjunção, da preposição e do advérbio também. É sentido. E as bancas examinadoras que fazem concursos de guardas, independente da banca, tá? Adora esse negocinho de sentido. De olhar ali a relação de sentido que aquela palavrinha estabelece no contexto. Então, isso pode acontecer com a conjunção, com a preposição e com o advérbio. Porque são classes que são voltadas para interpretação, para o sentido ali. Entende? Agora, no pronome, o que você vai entender? O que você vai precisar, né, ter memorizado, né, para você poder conseguir fazer ali, estar mais preparado para sua prova esse final de semana. O que você vai precisar do pronome ali? Dentro do pronome. Primeiro, colocação pronominal,
tá? Porque ela veio solta. Olha aqui no conteúdo programático. Ela veio solta aqui, olha, logo depois de vozes verbais, olha, colocação pronominal. Então, você viu o pronome aqui dentro do emprego das classes e o edital veio tão frisado que ele trouxe lá embaixo colocação pronominal. Então, e esse assunto colocação pronominal, você vê dentro do pronome. Então, olha só como colocação pronominal é uma aposta frenética de prova. Entendeu? Se não cair aqui, é um milagre, tá? Porque a possibilidade de cair é gigante. Então, colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Vamos fazer uma recapitulada aqui? Vamos dar uma recapitulada aqui? Presta atenção. O que é a próclise? Geralmente, tá? Tô lembrando o ponto básico dela. Geralmente, você tem como próclise o quê? Pronome oblíquo antes do pronome, antes do verbo. Esse pronome oblíquo está antes do verbo porque ele foi atraído por uma palavrinha que também está antes do verbo. Então, tem uma palavrinha que funciona como termo atrativo que atrai o pronome oblíquo ou para antes do verbo. Isso é a próclise. Pronome oblíquo antes do verbo, né? E esse pronome oblíquo foi atraído por uma palavrinha atrativa. O verbo aqui, quando você faz próclise, esse verbo aqui, o que acontece com ele? Ele pode estar em qualquer tempo verbal. Tá vendo como é que é? Esse verbo aqui, quando acontece próclise, ele pode acontecer em qualquer tempo verbal. Tá vendo? Que a próclise ali vai acontecer bonitinha, porque antes do verbo lá teve um termo atrativo. Tá vendo como é que é? Pois é. Agora, quando você tem mesóclise e você tem ênclise, muita calma na hora, tá? Por quê? Porque a mesóclise, ela é a colocação pronominal onde você vai quebrar o verbo ali, né, da melhor forma possível, estabelecendo ali, bonitinho, encaixar o pronome no meio do verbo. Só que é o seguinte, para acontecer mesóclise, não pode ter termo atrativo antes do verbo. O verbo tá aqui, você colocou o pronome no meio dele, tá? O verbo e o pronome encaixado no meio. Não pode, para acontecer mesóclise, não pode ter termo atrativo antes do verbo. E o verbo tem que estar na mesóclise, para ser feita a mesóclise, o verbo tem que estar em uma das formas do futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Para acontecer a ênclise, o que é a ênclise? Verbo, pronome oblíquo depois dele. Para acontecer a ênclise, que é esse pronome oblíquo depois do verbo, o verbo aqui também não pode ter termo atrativo antes dele. Não pode. Então, não pode ter termo atrativo antes dele, tá? Para que aconteça ênclise. E aí, o que você vai visualizar? Quando você faz ênclise, né, que é esse pronome oblíquo depois do verbo, o verbo tem que estar, para acontecer ênclise, no presente ou no pretérito. Tá vendo como é que é? Então, é gigantesco o campo da colocação pronominal. Mas essa ideia básica que a gente trata nas apostas finais é muito importante para você que está aqui comigo. E que se prepara para a guarda de Formosa, né? Que a prova vai acontecer esse final de semana, se Deus quiser. Então, vamos lá, vamos continuar. No pronome, então, agora, saímos da colocação e vamos nas classificações. Vocês estudaram, né? E vocês viram que a gente tem 7 classificações de pronome. Desde o pronome pessoal, no caso, o reto, o oblíquo, né? Os pessoais, até os relativos. São 7 classificações. Mas aí a prof quer dizer uma coisa importantíssima para você. Dessas 7 classificações, olha só. Você vai priorizar os pronomes pessoais, tá? E os pronomes relativos. Lembrando, tá? Que quando você tem pronome relativo, o termo que vem antes dele, a palavrinha que vem antes dele, não pode ser verbo nunca, viu? Anote isso, porque já vi provas, e vejo até hoje, trazendo, né, o suposto pronome relativo ali depois de um verbo. Aí não é pronome relativo. Pronome relativo, a palavra que exprime função de pronome relativo, nunca pode acontecer depois de um verbo. Não pode, tá? Aí, se vem o verbo e vem aquele suposto pronome relativo, ele não é pronome relativo, ele é uma conjunção. Então, vamos lembrar isso e levar para a prova. Beleza? Amém. Ah, vamos conversar sobre o verbo agora, né? Que é a outra quinta classe aí importante de prova. O que a banca examinadora vai cobrar de você esse final de semana, tá? De acordo com o verbo. Sabendo nós, eu e você, que verbo é de extrema importância pra gente. O que a banca examinadora vai cobrar? Olha aqui. Vozes verbais, voz ativa e voz passiva, tá? Além de, lá no verbo também,
acontecer o quê? Emprego dos tempos e modos verbais. Então, volta lá no conteúdo do verbo, que ainda dá tempo, tá? Dê uma relembrada nos tempos e modos do verbo, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, do indicativo, os tempos do subjuntivo, do imperativo, e revise as vozes verbais, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, porque é isso que a banca vai exigir de você esse final de semana. Então, preste atenção, olha só. Quando nós temos voz ativa, passiva e reflexiva, lembre-se, na voz ativa o verbo vai praticar uma ação. Na voz passiva, ele vai sofrer uma ação, né? E na voz reflexiva, ele vai atuar como praticante, praticando uma ação e sofrendo aquela ação ao mesmo tempo. Então, preste muita atenção, tá? Nessas vozes verbais para você não errar. Lembrando que na voz passiva, que é cobrada ali voz ativa e passiva, cuidado, tá? Na voz passiva, nós temos dois tipos, né? Passiva analítica e passiva sintética. Presta atenção na revisão. Passiva analítica tem que acontecer ali no contexto uma locução verbal, onde o sujeito vai sofrer uma ação. Passiva analítica. O sujeito sofre uma ação imposta por uma locução verbal. Passiva sintética. O sujeito sofre a ação, só que imposto ali por um verbo mais o si. Tá vendo? O sujeito está sofrendo uma ação, só que ele não vai aparecer ali visível. Ele vai aparecer, o contexto ali vai começar com um verbo mais o si, tá? E esse sujeito que sofre a ação está depois do si ali. Olha só. Então, quando tem passiva sintética, de cara, você vai ver lá no contexto um verbo mais o si, tá? Verbo tracinho si. Só que depois do si, para que se confirme a voz passiva sintética ali naquele verbo mais o si, depois do si não pode acontecer nem preposição, nem advérbio. Cuidado. Se acontecer, nós não temos passiva sintética ali naquele verbo mais o si. Não temos, tá? Se acontecer advérbio ou preposição depois do si, não tem passiva sintética ali. Você vai ver o verbo mais o si, verbo tracinho pronome si, né? O pronome oblíquo si. Depois dele, não pode ter nem preposição, nem advérbio. Aí, você tem uma voz passiva sintética ali, naquela situação do verbo tracinho si. Combinado? Beleza, então. Agora, deixa a prova dizer uma coisa pra você. Quando você for passar, se a prova te pedir pra passar da voz ativa pra voz passiva, ou da voz passiva pra voz ativa, como é que você vai fazer isso na hora da prova? Você vai ficar cabuloso lá, cabuloso. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Jesus, me abona. Né? Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, eu vou surtar, vou ficar doido. Não fica, não. Você vai contar até 9, você vai respirar fundo, contar até 9 e vai resolver da seguinte forma. Te pediu para passar da voz ativa para a voz passiva. Ou da voz passiva para a voz ativa, o que você vai fazer? Pega do final do contexto, tá? E volta fazendo leitura para o início. Trocando ali, né, a locução verbal por um verbo ou um verbo pela locução verbal. Mantendo nessa troca a mesma correlação de tempo. Cuidado, porque o tempo vai mudar muita coisa ali para você, tá? Então, presta atenção, olha. O patrão chamou o empregado. Está na voz ativa. Eu quero voltar para a voz passiva. Olha aqui, ó, leio do final para o início, ó, trocando verbo por locução ou locução por verbo, ó. O patrão chamou o empregado foi chamado, porque o patrão chamou, foi chamado, mesmo tempo, olha. O empregado foi chamado pelo patrão. Tá vendo como é que você faz a conversão? Beleza. Preste atenção no que eu vou dizer para você como aposta final. Se na hora que você estiver fazendo leitura do final para o início, para converter, o contexto não der sentido, não tem como fazer conversão de voz ativa para voz passiva. Ou vice-versa. Você pegou do final, voltando a leitura para o início, se não teve sentido, não admite transposição de voz. Beleza? Então tá ótimo. Ok, vamos lá então. Concordância verbal e nominal agora, que é o próximo tópico. Olha o que você precisa lembrar para a prova. Lá na concordância nominal nós temos aquelas regras, ó. Anexo, incluso e quit. Anota aí. Nós temos as expressões é bom, é necessário, é proibido, é permitido. Nós temos a concordância da palavra alerta. Nós temos a concordância da palavra bastante, mesmo e possível. São as maiores possibilidades de prova no quesito concordância nominal
para você. Beleza? Porque o que é a concordância nominal? Os nomes concordando entre si. Então, a prova já te trouxe aí as maiores possibilidades de prova. Porque nós estamos aqui no bate-papo final. Não é assim? Momento revisional. Beleza. Da concordância verbal, nós entendemos que ela é o quê? Ela é o verbo concordando com o sujeito. Então, eu preciso ver como o sujeito está para concordar o verbo com ele. Só que a gente tem alguns casos particulares, né? Por exemplo, ali, os verbos que fazem oração sem sujeito, eles nunca vão ficar no plural. Eles têm que concordar com o resto do contexto estando no singular, porque eles são verbos que fazem oração sem sujeito, tá? São chamados verbos impessoais. O verbo que fica lá na passiva sintética, junto com o se, ele tem a obrigação de concordar com o que vem depois do se, que não vai ser nem preposição nem advérbio, né? Tem obrigação de concordar. Tá vendo como é que é? Pois é. A palavra, quer ver? Tem tantas outras. O verbo ser também é uma particularidade de prova que eu vi em um concurso de guarda esses dias, que eu fiquei apaixonada, porque a concordância do verbo ser, ela é tão particular, mas tão particular, que quando eu vi aquilo na prova, eu falei, não acredito que a banca examinadora trouxe um negócio desse. Ela quis ferrar mesmo com o candidato ou a candidata. Sabe por quê? Porque geralmente, eu acabei de dizer para você, que é o que geralmente a gente visualiza no quesito concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. Só que no caso do verbo ser, que é uma particularidade, não acontece isso. O verbo ser, quando você vê o sujeito ali, você vê o verbo ser, né? É, era, foi, será, né? Essas variações do verbo ser. Quando você tem um sujeito sendo coisa, o verbo ser ali depois dele não concorda com ele. Concorda com o que vem depois dele. Olha só. Quando você tem um sujeito sendo pessoa e o verbo que acontece é o verbo ser, aí sim o verbo ser vai concordar com esse sujeito pessoa. Olha como é. A concordância do verbo ser, ela é assim, ela é extraordinária. Entende? E você precisa memorizar isso para sua prova. Beleza? Ótimo. Então, vamos lá prosseguir, que nós temos aqui agora, como continuação, o quê? A regência. O conteúdo de regência é o seguinte. Quando você tem, e a principal situação de prova é a regência verbal, tá? Quando você tem regência nominal, vamos só recapitular aqui rapidamente. Quando você tem regência nominal, o que você tem? Nome, tá? Exigindo um complemento nominal, onde você vai parar no nome, vai perguntar com preposição e a mesma preposição tem que estar na resposta, introduzindo o complemento nominal. Então, nesse balanço, né? Nome, complemento nominal, para no nome, pergunta com preposição, a mesma resposta está ali, introduzindo o complemento nominal. Quando você tem isso ali, você tem o quê? Você tem uma regência nominal acontecendo de forma adequada. Tá vendo como é que é? Diferente da regência verbal. Lá na regência verbal você tem verbo exigindo determinados complementos. Por exemplo, o verbo transitivo direto exige objeto direto, geralmente. Né? Complemento sem preposição, geralmente. Claro que tem casos particulares. O transitivo indireto sempre vai exprimir o quê? Um complemento ali que tenha preposição. Só que o maior BO da prova, possibilidade de prova para vocês no final de semana, é um verbo mudar de regência porque ele muda de sentido. E eu falo para você que as bancas examinadoras estão gostando tanto de trazer isso, as bancas que são especialistas em concursos de guardas, tá? E nós que somos especialistas em concursos de guardas também, na preparação de todos vocês, nós também temos o dever de falar sobre isso aqui. Eu tenho o dever de falar sobre isso aqui. Que quando se traz uma questão de concordância verbal, você vira ali, olha o verbo e olha o sentido dele ali. Porque se ele tiver mais de um sentido, por exemplo, o verbo visar, ele pode ter sentido de ver, mirar, ou pode ter sentido de desejar. No sentido de ver ou de mirar, ele é transitivo direto. Olha só. No sentido de desejar, ele é transitivo indireto. Então, o que você tem que fazer? Parar, olhar o verbo, ver se ele realmente tem aquele sentido para você, enfim, conseguir saber se o complemento dele ali virá ou não com preposição. Tá vendo como é que é? Pois é. Claro que tem verbos que sempre
tem uma mesma regência para ele, né? Igual vai comer, vai precisar, né? Sempre vai ser ali cada um com a sua regência bonitinha. Agora, tem verbos que você precisa olhar o sentido para acertar na regência. E aí, rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, entendeu? Fazer a oração, igual você vai fazer lá na ortografia, pedir para o Pai do Céu para abençoar. Entende? Pois é, mas eu espero que vocês estejam preparados aí do outro lado para esse momento, né, que vai acontecer esse final de semana aí, que é a nossa prova, né, de Formosa. Olha só, crase, o que a prof vai dizer para você? Em cima da hora, não memorizamos mais de 19 regras de crase, 16, 17 básicas aí, não memorizamos? Leva para sua prova onde você nunca vai visualizar o acento grave no A denotando crase. O que você vai fazer? Você entende, olha, antes de palavra masculina, nunca vai ver ocorrência de crase, nunca verá ocorrência de crase, que é o acento grave no A, né? Beleza. Antes de verbos, também não vai acontecer. Antes de palavra feminina, quando está acontecendo um objeto direto, também não vai acontecer a ocorrência da crase. Antes de palavra feminina, dentro de um objeto direto, você não vai ver a crase. Tá vendo? E antes de pronomes pessoais, o caso reto, você também não vai ver crase. Na verdade, a gente tem geralmente em pronomes ali, a gente não vê. Claro que tem as particularidades de prova, né? Eu espero que você tenha atendido a todas as regras, tá? Então, se você tem dúvida com a crase, dá uma olhadinha lá. Crase, a professora falou crase. Vai acontecer em prova para você. É uma grande possibilidade de prova para você, tá? Beleza. Sinônimos, antônimos e parônimos. O que são palavras sinônimos? Tem sentido equivalente. Sentido semelhante. O que são palavras antônimas? As palavras contrárias, né? E o que são palavras parônimas? São palavras que têm tudo parecido nelas. Não tem nada de igual. Beleza? Então tá, só pra gente recapitular, né? Sentido próprio, sentido figurado, pra gente fechar o assunto. O que acontece com o sentido próprio e o sentido figurado? Preste muita atenção aqui no que a prof diz pra você. Quando você tem sentido próprio, você tem uma informação dada no sentido real. Aquilo ali aconteceu mesmo no sentido real da situação. Quando você tem sentido figurado, você tem algo que está ali viajando meio que na maionese. A gente fala assim para ficar mais fácil para entender. O sentido próprio é toda informação dada no sentido real. Por exemplo, você precisa fazer uma revisão antes da sua prova. Sentido próprio, né? Falei tudo no sentido real aqui. Agora, pensa, você é uma flor, você é um leão, nosso Deus, olha o sentido figurado. Tem como você, na realidade do fato, ser um leão? Tem como você, na realidade do fato, ser uma flor? Não tem. Então, estamos diante de um sentido figurado. Beleza? É o que está na subjetividade da situação, tá? Então, olha só, a prof despede de você. Depois que nós fizemos a abordagem de todos os assuntos, de todos os pontos mais importantes de cada item, a prof se despede de você aqui no canal do Vale Concurso, desejando excelente prova, tá? Que você faça aí com tranquilidade, tá? Com total dedicação, respira fundo, como diz outro, respira, inspira, respira, não surta, né? Que vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá? Vai dar tudo certinho e nós esperamos excelente notícia aí esse final de semana, tá joia? Ó, beijo da prof pra você, viu? Até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!